Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AJCel. Pessoal, estou fazendo esse vídeo hoje para divulgar uma série de e-books ou mini e-books que venho fazendo. Esses mini e-books estão sendo disponibilizados para vocês de forma gratuita. Eu estou espalhando ele aí pelos canais. Utilizem, compartilhem, ajude a divulgar esses mini e-books para dar uma força aí para o nosso canal também, e sem falar que é um material aí de aula, também é um material muito importante que vai ajudar vocês aí no dia a dia, tá? Para se caminhar pelos diagramas, pelos esquemas elétricos, é necessário que vocês tenham antes um conhecimento de componentes. É importante que vocês conheçam através do aspecto físico real e também através de simbologias e nomenclaturas. Esse mini e-book que eu estou disponibilizando aqui hoje, ele trata dos componentes, aliás, ele trata de simbologias. É um mini e-book de simbologias eletrônicas, tá? Vocês vão identificar todos os componentes através de símbolos. Assiste aí, pessoal. Bom, vamos lá então. Esse primeiro símbolo, ele identifica a corrente contínua. Quando vocês começarem a fazer os primeiros testes com o multímetro, vocês vão identificar essa informação no seu equipamento. É uma linha reta com um tracejado embaixo. Nesta imagem temos um gráfico representando tempo e intensidade. A linha verde representa a corrente alternada, é uma senoide. Notem que ela muda de lugar ao longo do tempo. Essa imagem representa o polo positivo ou polaridade positiva, o sinal de mais. Também temos o sinal de menos, que é o polo negativo. Então vocês vão ver essa imagem nas baterias. Quando vocês começarem a fazerem os primeiros testes com o multímetro, vocês são obrigados a identificar o polo negativo e o polo positivo. No polo negativo, a ponteira que deve ser colocada é a de cor preta do multímetro. No polo positivo, vocês utilizam a ponteira de cor vermelha. Nesse símbolo identifica o terra, ou GND, é a ligação terra da placa. É aqui que vocês deixam a ponteira preta para fazer alguns testes. O teste para identificar curto, teste para identificar se o componente está em série ou se está em paralelo, ou até teste de continuidade, Esse símbolo representa o fusível. Fusível é um elemento de proteção que aparece aí em alguns equipamentos eletrônicos, que na maioria das vezes ele está ali para abrir, uma determinada corrente. Então, se a linha foi projetada para deixar passar um valor de corrente, se alguma coisa passar além desse número, o nosso fusível vai abrir e os componentes à frente não vão receber essa corrente. Então, é um elemento de proteção. Aqui é o símbolo de chave, Eu tenho aqui uma chave aberta ou interruptor. Nos esquemáticos vocês vão ver muito isso. A linha do botão power, vocês vão perceber essa figura. O botão power dos smartphones é a nossa chave aberta. Aqui eu tenho a simbologia de campainha. Nessa imagem eu tenho dois símbolos que representam resistência ou resistores. A função de um resistor é limitar a corrente. Se ele está ligado em série, ele é um divisor de tensão. Ligado em paralelo, é um divisor de corrente. Aqui eu tenho a imagem de uma resistência variável. Resistores variáveis são resistores que mudam a sua resistência interna de acordo com alguma situação. Temos aí os varistores, que alteram a resistência em função da tensão, e os termistores, que estão dando bastante defeito, principalmente nos smartphones que utilizam de carregadores turbo. A função de um termistor é mudar a sua resistência de acordo com a temperatura.
E justamente nos processos de carga, né, que hoje as baterias utilizam carregadores, os celulares, né, utilizam carregadores turbo, as baterias acabam esquentando um pouco mais. E para controlar esse aquecimento da bateria, foram colocados termistores aí nos processos de cargas. Vocês vão identificar isso aí nas linhas BAT-TERM dos smartphones. Aqui temos o símbolo de um capacitor cerâmico. O capacitor é o tipo de componente que armazena cargas elétricas e descarrega no circuito de acordo com a necessidade. O capacitor cerâmico ele não é polarizado, mas deve-se observar que quando colocado em paralelo, ele vai ter um lado ligado no positivo e um lado ligado ao negativo. Esse símbolo é do capacitor eletrolítico. Ele realiza um trabalho mais ou menos parecido com o capacitor cerâmico, mas ele é polarizado. Caso vocês invertam a posição de um capacitor eletrolítico, ele vai dar defeito. Aqui temos a simbologia dos indutores, ou bobinas. A bobina é um tipo de componente que armazena energia em forma de campo magnético. Ela é utilizada em conjunto com outros componentes para filtrar ou retardar, né, variações rápidas de corrente nas malhas. As bobinas, geralmente, elas ficam posicionadas em série, por ter uma baixa resistência. Se vocês colocarem uma bobina em paralelo, provavelmente vocês vão criar uma situação de curto, o que seria problemático aí para a malha. As bobinas têm também com indutância variável. Então, essa seta atravessando mostra que essa bobina ela pode ter o seu valor alterado de acordo com alguma situação. Temos também bobinas com núcleo de ferro. Tá? O núcleo de ferro ele facilita aí a passagem da indutância de uma bobina para outra. Esse tipo de bobina é mais utilizada em transformadores. E aqui temos a simbologia de um transformador. É um tipo de equipamento, né, que transforma um tipo de tensão em um outro valor diferente. A gente utiliza muito aí nas nossas bancadas aquele que transforma de 220 para 110 volts, né? Nas fontes, nos carregadores também aparece esse tipo de transformador. É um pouquinho diferente, mas as características construtivas são basicamente as mesmas. Essa simbologia é para pilha ou fonte de tensão. Percebam que tem ali o lado negativo e o positivo. Sempre que vocês forem identificar circuitos elétricos, um circuito aberto ou fechado, vocês vão perceber que vai ter esse tipo de informação também. Aqui é uma fonte de tensão variável. É uma fonte que muda aí o seu valor, a sua diferença de potencial em alguns momentos. Aqui é a simbologia para alto-falantes. Simbologia para microfones. Aqui temos a simbologia do diodo comum. Percebam que ele tem aí os seus polos positivos e negativos, identificado como anodo e cátodo. A principal função desse diodo é permitir que o fluxo de corrente caminhe em apenas uma única direção. Aqui temos a simbologia para o diodo Zener. É um diodo que pode trabalhar em condução reversa, desde que a sua barreira de saturação, a sua tensão Zener seja vencida. Esses diodos são bastante utilizados aí nas linhas de carga. O diodo anterior, que é o diodo comum, utiliza-se bastante aí nas linhas dos backlight, porque no backlight existe um momento em que a tensão ela sai de um regulador de tensão, de um circuito integrado, maior do que o valor de entrada. Então eles colocam o diodo aí em série para que não permita que essa corrente volte. Então ele não permite o fluxo reverso. Já o diodo Zener, ele conduz de forma reversa quando a barreira de saturação é quebrada, quando ele atinge a tensão Zener. Então se vocês têm uma linha de 5 volts, em algum momento passar 6 ou 7, esse excedente ele vai conduzir ao contrário e em direção ao terra, no diodo Zener. Aqui temos o diodo Schottky, ele faz alguma coisa parecida com o diodo Zener, mas ele atua melhor na proteção da corrente. Então esses celulares novos aí que utilizam de carregadores turbo, eles utilizam bastante o diodo Schottky. É um diodo de comutação rápida, ele age mais rapidamente do que o diodo Zener, então ele atua melhor na proteção da corrente. Aqui temos a simbologia do LED, né, que é um diodo emissor de luz. Quando polarizado diretamente, ele vai emitir luz.
Aqui temos a simbologia do transistor de junção bipolar NPN. A função de um transistor é chavear ou amplificar algum tipo de sinal. O NPN ele tem a sua base o NPN tem a sua base positiva, e aqui eu tenho o transistor PNP. Ele tem a mesma função do transistor NPN, mas a forma de polarizar a base ficou um pouco diferente. Aqui eu tenho a simbologia de um fototransistor. Fototransistor é um tipo de transistor que a sua base é polarizada de uma forma diferente. No caso dos smartphones, vocês vão encontrar o fototransistor em conjunto com um LED infravermelho para ligar ou desligar a tela no momento que vocês fazem uma ligação e encostam o celular no ouvido. É o sensor de proximidade. Aqui é a simbologia de gerador. Gerador é um tipo de equipamento que transforma algum tipo de energia em energia elétrica, né? Ele cria uma diferença de potencial entre dois pontos e joga isso aí para frente. Esse símbolo é do amperímetro. Amperímetro é o equipamento que mede a corrente elétrica. É uma das escalas que vocês vão encontrar nos multímetros. Aqui eu tenho a simbologia do voltímetro. O voltímetro ele mede tensão, que é a mesma coisa que volts, e também é uma das escalas do multímetro. Esse é o símbolo, a letra ômega do alfabeto grego, é o símbolo do ohmímetro. O ohmímetro é o equipamento que mede a resistência elétrica. A resistência é uma grandeza, sua unidade de medida é o ohms, e o equipamento que mede a resistência é o ohmímetro. Aqui eu tenho a simbologia do watímetro. Watímetro ele mede potência. Não é utilizado frequentemente em manutenção de smartphones, mas está aí para vocês identificarem se precisar em alguma situação medir a potência de algum equipamento. Aqui eu tenho a simbologia de um circuito em série. Circuito em série é um tipo de circuito onde todos os componentes estão enfileirados. É um circuito divisor de tensão. E aqui é um circuito em paralelo. O circuito em paralelo ele tem um componente ligado um lado na linha positiva e um lado na linha negativa. Detalhe, circuitos em série, os componentes que estão ligados em série, eles não costumam serem causadores de curto. O defeito que eles podem causar, na maioria das vezes, nem sempre, tá? Na maioria das vezes, um componente em série ele pode abrir e a linha não conduzir de um lado para o outro. Tá? Tem outras formas também, mas é mais comum que aconteça isso. Já o componente que está em paralelo é o maior causador do curto, porque o componente em paralelo, na maioria das vezes, ele tem um material isolante que não permite conduzir entre o negativo e o positivo. Quando esse material começa a apresentar defeito, ele começa a dar fuga para o terra, né? E aí começa a aparecer o curto. E sempre que começa a existir, o curto começa a nascer, começa a se dissipar mais calor e a corrente também vai crescendo. Aqui eu tenho a simbologia de um circuito integrado. Os circuitos integrados são os componentes inteligentes, né, da eletrônica. São os componentes mais complexos que realizam mais funções do que um componente simples. Ele pode abrir, pode chavear alguma função, pode amplificar. É um componente que realiza diversas tarefas. E ele é caracterizado também por conter componentes analógicos em suas características construtivas. Então, dentro de um circuito integrado, eu posso ter resistores, né, para limitar a corrente, posso ter capacitores para armazenar carga e também posso ter transistores para estar chaveando, diodo para regular a tensão. Então, tudo que foi feito antes do circuito integrado, todos os componentes analógicos, foram aproveitados, foram miniaturizados e foram colocados aí dentro do CI. É o CI, né, que a gente costuma ver nos smartphones. Falando em CI, aqui eu tenho a simbologia de um CI muito importante, aí que está sempre presente aí nos nossos estudos, que é um regulador de tensão. O regulador de tensão é um tipo de circuito eletrônico que converte uma tensão de entrada em um valor diferente na saída. Tem o tipo buck, que é um diminuidor de tensão, e tem o tipo burst, que é um elevador. No caso do setor do backlight, utiliza-se o buck, né, o burst, né, porque ele eleva a tensão para poder acender a tela.
E o PMIC pode ser um buck, pode ser um regulador de tensão aí diminuidor, porque ele pega a tensão da bateria de 4,2 volts e diminui para tensões menores, né? 1,8, 2,5, 2,85 e aí vai. Bom, e é isso aí, pessoal. Isso aqui é uma amostra, tá? Uma explicação rápida de simbologias, né? Eu não me aprofundei nos componentes. No curso nós temos informações aí falando do componente, como que cada um trabalha, qual que é a grandeza de cada um, a forma de teste e a forma de troca. Se vocês conhecem um pouquinho da eletrônica, né, entende as cargas elétricas, como que elas se relacionam, conhecem os componentes, sabem testar, identificar primeiro, né, vocês precisam saber identificar, depois testar e trocar, tá? Conhecendo essas informações, vocês conseguem fazer reparo aí na maioria dos defeitos, tá? É claro que utilizando o diagrama. O diagrama, o esquemático, ele é um mapa da placa de circuito. Ele mostra todos esses componentes que foi falado agora, tá? Com as suas simbologias, com as suas nomenclaturas, com as suas linhas, tá? Com tensões nas malhas. Então, tentem estudar mais um pouco esse assunto, porque ele vai ser importante aí no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, dá um like aí para que o YouTube espalhe um pouco esse vídeo, tá? Compartilhe aí com os amigos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Beleza? Até mais, pessoal. Tamo junto.